estão pedindo para a gente suspender a reunião, começar um pouquinho mais tarde, porque estão presos no trânsito, tá? Educadores, comunidade escolar, de várias escolas, que depois eu farei questão de citar o nome de cada uma delas, num dia tão importante para todos e todas, em especial para as mulheres, que é o dia 23 de agosto, Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Alguém lá fora me perguntou por que a gente tem esse dia em Minas Gerais. Eu disse assim, não precisaria ter se não fosse necessário que a gente divulgasse que as mulheres morrem pelo fato de serem mulheres. Somente este ano, 8 mulheres foram assassinadas pelo fato de serem mulheres. Então, eu sou autora da lei que propôs o dia 23 de agosto como Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Foi importante aprovar essa lei para que a gente tivesse um dia onde a gente pudesse não só denunciar, mas que a gente pudesse pensar em ações que a gente desenvolvesse no nosso Estado de Minas Gerais, ações para diminuir não só o feminicídio, mas também diminuir as violências que as mulheres sofrem diariamente. É muito importante, então, que não só as mulheres, não só as meninas, mas também os homens e os meninos se envolvam nessa luta, numa luta pela igualdade, pelo respeito, contra a discriminação, contra o preconceito e contra as violências. Então, eu queria parabenizar todos e todas que estão aqui nesse dia importante para todos nós. Eu quero convidar para compor a mesa a senhora Geniana Guimarães Faria, subsecretária da Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica da Secretaria do Estado de Minas Gerais. A senhora Patrícia Rabicu, promotora de Justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça e de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Dá um beijinho. Maria Isabel Ramos, coordenadora da Rede Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. A senhora Rosimeire Hermógenes, irmã da vítima de feminicídio. A senhora Carolina Paulino Alcântara, vice-diretora da Escola Estadual Maestro Vila Lobos. A senhora Thalita Kathleen Lacerda, aluna da Escola Estadual Maestro Vila Lobos. A senhora Kátia Lilane Alves Canguçu, superintendente regional de ensino Metropolitana B. Quero registrar a presença da Doris, também do Fabrício Marques Ferragini, promotor de justiça, diretor administrativo da Associação Mineira do Ministério Público. Fabrício, vem compor a mesa com a gente. A senhora Sara Vital Rezende, coordenadora de Direitos Humanos. Por favor, Sara, vem compor a mesa com a gente. E eu quero perguntar, antes da gente iniciar, se tem algum aluno ou aluna, educador, ou alguém que esteja presente, que queira improvisar alguma fala mais teatral. Querem pensar?
ou cantar, ou representar, pensem aí. Se alguém se candidatar, façam o contato aqui com a gente, para a gente também ser voz daqueles que são e daquelas que são talentosos. Bom, composta a mesa. Dani. Eu quero convidar a Andréia, substituindo a Letícia, representando a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais. Andréia. Daniela. Prontinho. Cadê meu celular? Eu vou ligar 180. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito Pex. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o samango chegar, eu mostro o roxo no meu braço. Entrego teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Passa ainda ofereço um cafezinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar 180. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. E quando tua mãe ligar, eu capricho no esculacho. Digo que é memado, que é cheio de dengo, que tem nada no guengo. Deita e vira e role. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Maria de Vila Matilde, canção de Carlos Germano. Mais uma aí. Mais uma? É. Mais uma palhinha. Sem emoção? Com... Não te quero mais. Agora eu que decido aonde eu vou. Não suporto mais. Prefiro andar sozinha como sou. Andar de madrugada feito traça, feito barata, feito cupim. Dizer pra mim que eu gosto mais de mim, que eu sou assim. E não tem jeito pra entrar na minha vida. Você vai ter que mudar. Da minha casa, dos meus amigos, chega. Ainda mais agora que eu já viajei e me livrei de você. Não quero mais ser seu amigo, nem inimigo, nada. Andar de madrugada feito traça, feito barata, feito cupim.
dizer pra mim que eu gosto mais de mim, que eu sou assim e não tem jeito pra entrar na minha vida. Você vai ter que mudar da minha casa, dos meus amigos. Chega, ainda mais agora que eu já viajei e me livrei de você. Não quero mais ser seu amigo, nem inimigo, nada. Não quero mais ser seu amigo, nem inimigo, nada. Canção de Martinália. Que possamos sempre dizer não à violência contra nós, mulheres. Obrigada. Obrigada, Doris, que sempre nos inspira com seu canto de luta, com seu canto guerreiro, com seu canto feminino, feminina. Obrigada. Nós vamos agora ouvir um vídeo institucional. Deputada Andréia acaba de chegar, seja bem-vinda. Deputada Andréia é vice-presidenta da Comissão dos Direitos da Mulher, é também muito atuante em defesa das nossas lutas, dos nossos direitos e contra as violências. Nós vamos ouvir agora o vídeo institucional. Gente, eu converso muito com a doutora Patrícia, que é do Ministério Público, e a gente tem debatido muito a situação do nosso país, também no mundo, né? As mulheres têm lutado muito, têm conseguido várias conquistas, e dentre elas, no Brasil, nós temos a Lei Maria da Penha, que é uma lei que tem um reconhecimento muito importante, não só no Brasil, mas em todo o mundo, no combate às violências que as mulheres sofrem. Mas o fato é que, mesmo tendo a lei, mesmo tendo uma conquista importante, que são as delegacias de mulheres, a gente não tem conseguido diminuir radicalmente as violências. O feminicídio, ele aumentou. Então, a gente agora resolveu lutar também nas políticas de prevenção. E uma coisa inédita vai acontecer em Minas Gerais, que é em função da lei estadual que nós temos aqui em Minas, que nós aprovamos em 2018, que é a Lei Estadual de Combate ao Feminicídio, dia 23 de agosto. Nós agora vamos lançar, através das escolas estaduais de Minas Gerais, uma campanha de mobilização, envolvendo professores e professoras, estudantes, a comunidade escolar. E a ideia é fazer um concurso de redação com essa temática, porque a gente acredita, doutora Patrícia, que a redação ela vai criar um processo de debate, de discussão, e sem dúvida nenhuma pode contribuir para que a gente tenha mais paz e a gente consiga reduzir a violência que atinge as mulheres. Aí fala um pouquinho sobre isso. É verdade, Marília. Nós que estamos nesse enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, sabemos da importância da Lei Maria da Penha, né, que no último dia 7 de agosto completou 13 anos, mas nós sabemos também que lei sozinha dá conta de resolver um problema tão complexo quanto é a violência doméstica e familiar contra as mulheres. É preciso realmente envolver toda a sociedade civil nesse debate e é preciso pensarmos ações de prevenção e de educação. Esse ano é o primeiro ano de vigência da lei estadual que estabeleceu, que instituiu o dia 23 de agosto como Dia Estadual do Combate ao Feminicídio. Traçar ações educativas num dia como esse é muito simbólico e muito importante. Precisamos contar com toda a comunidade escolar para essa causa, nessa ação, e o Ministério Público entende que ações de prevenção e educação podem garantir uma sociedade livre de violência e em que meninos e meninas tenham efetivamente os mesmos direitos e oportunidades. É isso, é pelo direito à vida das mulheres que a gente está nessa luta. Verdade. Eu sou Andréia, respondo pela Coordenadoria Estadual de Política para Mulheres, aqui da SEDES e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. A Coordenadoria da Mulher está vinculada à Subsecretaria de Direitos Humanos. É um prazer imenso falar com todos vocês.
neste momento importante em que estamos tratando aí de um concurso para os alunos das nossas escolas públicas. Esse concurso ele tem como viés principal abrir esse diálogo, esse debate nas escolas com os docentes e os discentes, para a gente tentar entender a questão desse fenômeno chamado violência contra a mulher. Né? Então, essa parceria entre a educação, o Ministério Público e a própria CEDES é um avanço no processo de proteção à mulher em situação de violência. Então, neste momento, quero chamar todos para participarem desse processo. Nós lançaremos a nossa campanha no dia 23 de agosto, agora, na próxima sexta-feira, em que esse concurso é um marco também para as políticas públicas no estado de Minas Gerais. Então, quero convidar a todos para participar desse processo, para que as escolas façam esse incentivo, essa mobilização, para que os alunos façam a produção destes textos, que serão premiados com relação a esse conteúdo tão triste que a gente tem vivido ultimamente, com relação ao feminicídio, a violência contra a mulher. Olá a todas e a todos que constituem a comunidade escolar da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais. Eu estou aqui hoje para fazer um convite a todos vocês a participarem de uma parceria inédita entre a Secretaria de Estado de Educação, CEDES, Assembleia Legislativa e Ministério Público com relação a uma temática de extrema importância, que é a prevenção à violência contra meninas, mulheres e ao feminicídio. Essa parceria conta com a participação dos nossos estudantes no que se refere a um concurso de redação sobre a temática. Nós entendemos que essa iniciativa ela possibilita que os estudantes façam discussões e reflexões sobre o assunto nas escolas e possam, através das redações, debaterem o tema. É importante ressaltar que, quando promovemos esse tipo de iniciativa, além de trabalhar, então, as habilidades e competências que se referem à leitura e à escrita, tanto na Base Nacional Comum Curricular quanto no Enem, nós também contribuímos para a formação integral dos nossos estudantes. Bom, nós vamos iniciar as falas aqui convidando uma pessoa muito especial, que é a Rosimeire Hermógenes. A Rosimeire, ela é irmã da Lília Hermógenes. A Lília é a nossa companheira que foi assassinada no dia 23 de agosto de 2016. E foi por essa razão que nós escolhemos esse dia, 23 de agosto, como o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Eu queria convidar a Rosimeire. É um prazer tê-la aqui, Rosimeire, e é uma forma da gente também prestar uma homenagem à sua família, né? E de garantir a presença sempre viva de Rosimeire Hermógenes, que era uma grande companheira, aliás, da Lília Hermógenes, que era uma grande companheira, motivo da nossa admiração. Com a palavra, Rosimeire. Muito obrigada, Marília. Bom dia a todos e a todas. O prazer é meu, apesar de que não queria estar aqui como irmã da vítima, né? É muito triste, mas, ao mesmo tempo, eu me sinto muito honrada de estar participando mais uma vez, né, desses eventos. Então, gostaríamos de agradecer em nome da minha família. O dia 23 de agosto, uma hora dessa, mesmo dia, né, há 3 anos, eu estava recebendo a notícia da morte da Lília, né? E, então, foi um momento horrível, que até hoje não passou, e eu acho que nunca vai passar. Então, quando eu vi essa iniciativa de redação, eu fiquei muito feliz, muito alegre, justamente porque eu trabalho com a educação.
né, eu sou pedagoga, sou da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte e trabalho com adolescentes e crianças de 7 até 14 anos. E tenho percebido essa situação de violência também junto às meninas de 12 anos. E, então, assim, a Lilian também, eu acredito que ficaria muito feliz, uma vez que ela era professora, ela estudou letras, adorava escrever. A minha família ela tem passado por uma fase muito complicada de falta, né? A falta que a Lilian tem feito para a gente está sendo assim, doloroso demais. Eu vejo aqui na plateia, né, eu até trazei um pouco, eu peço desculpa, porque eu fui buscar minha mãe, né, que ela quis participar hoje do evento. Estou vendo aqui vários amigos da Lilian, né, que têm nos ajudado muito, têm ficado perto. E quero salientar que esse apoio, essa lei, assim, veio de encontro quando, né, a Marília teve essa iniciativa e nos comunicou. A família ficou muito agradecida, Marília, e justamente por causa disso, porque ela vai estar sempre sendo lembrada, principalmente com essa questão da redação, né? E eu me ponho à disposição, se precisar, né, se a escola quiser que eu fale sobre a Lilian, se represente em algum momento, né, a família se põe à disposição. E fico assim, muito agradecida mesmo por tudo que vocês têm feito a nós, sabe? A nossa família. Agradeço muito a Assembleia Legislativa por ter apoiado a iniciativa da lei, a proposta, e chegado até ao resultado final. E assim, quero salientar, mais uma vez, eu sempre falo na voz das crianças, né? Porque a gente fica assim, fala muito da pessoa que foi a vítima. A Lília já foi. Mas ela deixou 2 pessoas, a mim, a minha família toda, mas deixou 2 pessoas que me fazem sofrer muito, que são os 2 filhos que ela tem. Ontem, ao ver a mensagem que a filha dela deixou no Instagram, eu fiquei assim, muito triste, porque é uma fala de um vazio muito grande. E quando eu penso que cada mãe que morre, cada mãe que nos deixa para trás, no mínimo, 2 crianças. No mínimo. Eu sempre falo disso e vou bater sempre nessa tecla, porque eu não vejo nada sendo feito para isso, para resolver essa situação. Então, quando eu vejo meus sobrinhos na minha casa, a gente tenta fazer de tudo, mas esse vazio nunca vai ser ocupado, nunca vai ser suprido. E ontem, Gabriela colocou um tanto de vídeo, tanto de foto da mãe, e ela fala, eu só vou ter minha mãe numa foto. E eu não posso fazer nada contra isso, nem o que eu vou poder fazer? Nada. E, há pouco tempo, me lembrei de uma história que aconteceu antes da minha irmã casar. Ela chegou em casa e contou, mãe, ela estava namorando com a pessoa que é acusada de ter matado. Ele matou uma gamboa. E aí, mãe, quando a gamboa esfriou, saíram 2 gambazinhos. Aí eu fiquei muito estarrecida, fiquei chateada, briguei com ele, falei, olha, eu não vou chamar a polícia porque eu não estava lá numa hora. E fiquei muito chateada, fiquei com muita raiva dele. A partir daí, eu já não tive muito acesso a ele, porque a gente foi criada não maltratar nenhum ser vivo. E, há pouco tempo, eu fiz uma relação com a situação dela. Ele matou minha irmã e, na verdade, deixou 2 gambazinhos, que são Gabriela e Arthurzinho. Então, eu quero terminar minha fala agradecendo muito a minha presença aqui, agradecendo muito a todos vocês. E, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Rosimeire. Nós vamos ver um vídeo que foi feito
pela família. Lília Hermógenes, presente. Lília Hermógenes. Convidar a doutora Patrícia, que foi quem me sugeriu que a gente fizesse, no dia 23 de agosto, o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Muito obrigada pela sugestão, viu, doutora Patrícia? Tem sido muito parceira nas nossas lutas em defesa dos direitos das mulheres. Com a sua palavra. É difícil, né? A gente engasga de ver assim, uma imagem. Bom, deputada Marília Campos, na pessoa de quem eu cumprimento a todas as integrantes dessa mesa. Doutor Fabrício, meu parceiro de Ministério Público. Bom dia a todas e todos aqui presentes. E o meu carinho especial aos familiares da Lília aqui presentes. Bom, é com alegria que eu estou aqui hoje, dando o pontapé inicial ao concurso de redação, a importância da educação na prevenção à violência contra a mulher e ao feminicídio, fruto de uma parceria entre o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, Secretarias de Estado de Desenvolvimento Social e Educação. Esse concurso, dirigido aos alunos do ensino médio, tem por finalidade sensibilizar estudantes e promover a conscientização sobre a importância da prevenção às práticas cotidianas de violência contra as mulheres presentes na escola, na família e na sociedade. A violência contra a mulher realmente está crescendo na nossa sociedade e nunca nós tivemos esse assunto tão presente quanto nos momentos atuais. Não é simples, como nós, né, Marília e eu, conversamos no vídeo que foi apresentado a vocês, não é simples tratar do tema violência contra as mulheres. É um tema complexo que exige atuação em vários segmentos que vão da prevenção, da assistência, da garantia de direitos, ao enfrentamento mesmo e à punição dos responsáveis, mas nós elegemos, neste ano, que é o primeiro ano de vigência da lei estadual que instituiu o dia 23 de agosto como Dia Estadual do Combate ao Feminicídio, nós tivemos a ideia, em parceria, de pensarmos numa ação preventiva e de educação que tem amplo amparo na Lei Maria da Penha. O meu papel, a contribuição do Ministério Público é de fomentar, junto aos promotores de justiça de todo o Estado, que estarão no sentido deles se engajarem nessa campanha, de comparecerem às escolas, de fazerem palestras, primeiro, para apresentar a Lei Maria da Penha, que é tão importante, que foi e é um divisor de águas do sistema legal de proteção à mulher, mas também de orientar alunos e professores e toda a comunidade escolar de quais os caminhos a serem seguidos se conhece uma situação de violência, de que maneira se pode contribuir para uma pessoa que esteja em situação de violência para que ela rompa essa situação e saia desse quadro. A nossa ideia é orientar e apoiar essa iniciativa da melhor maneira possível.
A morte prematura da Lilian abalou extremamente a nossa promotoria de justiça. Eu, hoje, sou promotora coordenadora do Centro de Apoio Operacional, mas, em 23 de agosto de 2016, eu era promotora de justiça com meus 7 colegas da promotoria especializada no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher de Belo Horizonte. A Lilian Hermógenes era a nossa coordenadora administrativa da promotoria de justiça. Então, imaginem os senhores, a funcionária responsável pela promotoria de enfrentamento à violência doméstica ser vítima de feminicídio. Então, realmente foi um abalo. E eu que tenho que agradecer a Marília e a Assembleia Legislativa de terem feito essa lei, que instituiu o dia de hoje como Dia Estadual do Combate ao Feminicídio. É uma iniciativa que deixa viva na nossa memória, né, Rosimeire, a pessoa da Lilian, a mulher maravilhosa, servidora, exemplar, mãe e uma batalhadora, mas também traz viva para todos nós, como nós não podemos aceitar o feminicídio. Nenhuma morte de mulheres pode ser aceita, e é muito importante que todos os anos estejamos aqui, não é, deputada Marília, deputada Andréia, lutando contra essa forma de violência, contra esse crime de ódio. Muito obrigada. Já descobriram quem matou, doutora Patrícia? Ele foi preso? Existe um procedimento, esse crime foi investigado, os responsáveis, há um mandante e 2 executores que foram presos. O mandante foi solto por uma decisão judicial e os executores ainda estão presos, e o procedimento tramita no Tribunal do Júri da Comarca de Contagem. Vocês pensem bem, em 2016, nós estamos em 2019, né? Como é que é a impunidade, né, no nosso país, assim? Os executores presos, sabe-se ou se suspeita quem é o mandante, e ele está solto. Né? Então, muita luta aí pela frente, e certamente a Lília nos inspira a lutar para que as vidas das mulheres sejam preservadas, né? A vida das mulheres seja uma questão central da nossa luta. Eu quero convidar... Ô, gente, vamos levantar as plaquinhas? Cadê as plaquinhas que foram feitas, distribuídas? Minas Gerais registrou 1.534 feminicídios em 2018. 13 feminicídios acontecem por dia no Brasil. Ixi, agora eu aqui não vou enxergar, né? Lê aí, Andréia, você que está melhor do que eu. 2019, a cada 3 dias, uma mulher é vítima de feminicídio em Minas Gerais. 604 mulheres foram assassinadas em Minas Gerais nos últimos 4 anos. Carolina Anselmo da Silva, 33 anos, assassinada a facadas em Varginha. Os outros estão mais distantes, de fato, eu teria dificuldade de ler. Vocês podiam ler para a gente, quem tiver com a plaquinha, o pessoal de trás, lê para a gente. Pode ir no microfone aqui e fazer a leitura também. É bom fazer a leitura no microfone, porque registra. Vamos lá, gente? Vamos lá. Isso? Isso? Pode ler. Ajudei, Gilvan. Hélida Maria Seabra, 58 anos, teve o corpo incendiado e foi baleada pelo ex-companheiro na casa dela em Belo Horizonte. Mais de 60 mil casos de violência física contra as mulheres no Brasil por ano. Em 2018, 4.254 mulheres assassinadas. 6.499 denúncias de violência contra a mulher no primeiro semestre de 2018. Armas de fogo matam mais de 2.000 mulheres por ano.
76% das violências contra as mulheres são cometidas por parceiros. 6 a cada 10 mulheres assassinadas são negras. Simone Aparecida Araújo Costa, 33 anos, encontrada morta com perfurações na cabeça e enterrada na casa do ex-marido em Betim. 1 a cada 3 vítimas de violência doméstica não realiza denúncia. 1,6 milhão de mulheres espancadas ou estranguladas por ano no Brasil. A cada 9 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Muito obrigada. Aí, o pessoal que está do lado de fora, pode vir. Pode vir. Enquanto ele chega, eu quero fazer só uma leitura rápida. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Pode fazer a leitura? Edicreuza Pereira Barbosa, de 38, assassinada com 6 tiros pelo companheiro em Januária. Isso aí. Muito obrigada, viu, gente? Convidar agora o senhor Fabrício para fazer a sua saudação pela Associação do Ministério Público. Bom dia a todos e a todas, em especial. Queria cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Marília Campos, agradecendo o convite para compor essa honrosa mesa. Cumprimentar também a deputada Andréia de Jesus, em especial com um grande carinho a minha colega de promotoria de justiça, doutora Patrícia Rabicuc, que tem muito mais tempo e experiência que eu, né, no combate à violência doméstica, que estou aqui representando a Associação do Ministério Público, mas também sou titular da Promotoria de Justiça de Combate à Violência Doméstica aqui da capital. E minha fala, na verdade, é de parabenizar a deputada Marília Campos, a Assembleia Legislativa, a Secretaria de Estado de Educação e Desenvolvimento Social e o Ministério Público, na pessoa da doutora Patrícia, por esse projeto. A gente tem visto no Ministério Público, na lida diária, que um enfrentamento só punitivo, né, na violência doméstica contra a mulher tem o seu papel importante, mas não basta por si. Temos discussões diárias acerca da eficiência da medida protetiva, que é o maior avanço da legislação brasileira, mas realmente sem o debate no campo da educação, os índices anuais, os índices mensais de violência doméstica não vão baixar. Então, atendendo a convite, né, e a pedido da doutora Patrícia, o nosso presidente aceitou na hora participar da composição do projeto, vai ceder 5 prêmios aos vencedores, né, do concurso ao final. E, para a gente da associação, é um grande orgulho fazer parte, né, de um projeto tão inovador, e Minas Gerais sendo pioneira, novamente, num tema tão importante. Então, deputada, doutora Patrícia, é com muita satisfação que estou aqui presente hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Fabrício, que também é parceiro nessa luta, agradecendo aí a associação. E agora eu convido a senhora Geniana, da Subsecretaria de Desenvolvimento e Educação Básica da Secretaria de Estado da Educação. Bom dia a todos e a todas, em especial, né, nesse dia de hoje. Cumprimento a mesa em nome da deputada Marília Campos e eu já agradeço. Para nós é uma imensa satisfação, né, essa parceria inédita. Estamos aqui dando um pontapé inicial de muitas outras ações que eu tenho certeza que faremos de forma integrada, né, de forma conjunta. Para nós, da Secretaria de Educação, é um momento de extrema importância, porque é o momento da gente trazer para a escola e para esses estudantes, né, em especial os estudantes do ensino médio, um momento de reflexão, de discussão, que são habilidades tão importantes para serem desenvolvidas na escola, né, nesse lugar que a gente
desenvolve essas habilidades, que a gente pensa sobre isso, que a gente reflete, que a gente analisa. E pensar isso num formato da redação, que é algo que está inerente, né, ao processo pedagógico, mas que precisa, sim, estar acompanhado desses momentos reflexivos, desses momentos de análise coletiva, para que a gente possa caminhar numa perspectiva da prevenção, né? O ato educativo, o processo pedagógico, a educação em si, ela precisa estar em diálogo sempre com a prevenção. Esse é o nosso caminho, é ali. E a gente conseguir alinhar, não é, esse trabalho numa perspectiva da redação, de habilidades tão importantes que a gente precisa desenvolver no interior das escolas, e, ao mesmo tempo, proporcionar uma formação integral dos nossos estudantes, isso, para nós, culmina no que a gente realmente acredita enquanto um processo educativo eficiente, né? Então, para nós, é um prazer, agradeço imensamente, acho que nós vamos caminhar muito juntos, é nesse lugar, não é, que a gente precisa dizer. Agradeço a toda a equipe, né, Sara, tão imbuída para que tudo corresse super bem e desse super certo. Brevemente, né, o edital já vai estar aí disponível, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então, para nós é um prazer. Muito obrigada e contem sempre conosco. Obrigada, Geniana. Eu quero que você, em nome da Comissão de Mulheres, leve o nosso abraço à nossa secretária de Educação, que prontamente se envolveu na organização desse dia, acolhendo a nossa ideia de fazer o concurso de redação, que é próprio, né, das escolas, mas fazendo esse trabalho que eu diria de cidadania, de reflexão, né, envolvendo toda a comunidade escolar. O Ministério Público ele vai garantir, né, de uma certa forma, a premiação dos alunos e alunas. E eu quero aqui também dar a minha contribuição enquanto parlamentar, colocando emendas parlamentares para as escolas. Então, quero anunciar que eu vou colocar no orçamento de 2019 R$500 mil para a escola que tiver o primeiro lugar, R$300 mil para a escola que tiver em segundo lugar, R$200 mil para o terceiro lugar, R$100 mil para o quarto lugar e R$50 mil para o quinto lugar. Tudo isso acreditando que é importante que as escolas se envolvam. Então, além do esforço dos alunos e alunas, nós teremos sucesso se a comunidade escolar se envolver na organização e preparação do evento. Então, eu vou deixar registrado o compromisso, eu quero que a senhora leve para a secretária, porque a gente coloca no orçamento, não é? Mas depois caberá a execução orçamentária, tá? Pelo Estado. Então, fica aí como contribuição minha como parlamentar para que esse processo tenha êxito nas nossas escolas. Eu quero convidar... Muito obrigada. Já agradeço aqui de antemão, em nome da secretária. Acho que isso realmente mostra ainda mais, não é, todo o envolvimento e o comprometimento com uma ação tão importante. Agradeço, deputada. Obrigada, Geniana. Convidar agora a Sara Vital, coordenadora dos Direitos Humanos da Secretaria de Educação de Minas. Bom dia a todos e todas, né? Como foi bem dito aqui em especial. Gostaria de cumprimentar a todos da mesa, né? Deputada Marília Campos, em especial, né? Geniana, que deu todo o apoio para a gente conseguir realizar isso, né? Doutora Patrícia, representando o Ministério Público, e que se empenhou e se dedicou muito para que isso acontecesse. Né? Nós, da Secretaria de Estado de Educação, ficamos muito felizes, né, de poder levar às escolas
um pouco do que foi falado aqui, né? Então, é um trabalho que vai desenvolver, né, as competências previstas na BNCC, as competências previstas no Enem, mas, ao mesmo tempo, trazendo toda essa reflexão que é também fundamental, né? É fundamental, quando a gente fala da formação integral dos nossos estudantes, a gente formar cidadãos efetivamente, né? E ainda mais nesse dia, né? Fico muito feliz da gente ter colocado isso na agenda nesse dia, né? De memória, de reflexão, e aproveito para agradecer também, né, tanto o Ministério Público quanto a Assembleia pelas premiações, né? Acho que isso vai trazer um incentivo grande para os nossos estudantes também e para as nossas escolas. É isso. Desejo que esse dia, né, inicie aí um momento, né, todo um período de reflexão, uma campanha de reflexão nos próximos meses, né? O edital em breve vai ser publicado, mas é isso. E queria agradecer muito também as escolas, né, que prontamente nos atenderam, né? Então, Escola Estadual Maestro Villa-Lobos e a escola que vocês vão ver o vídeo maravilhoso. Muito, muito obrigada, né? E é isso. Desejo um bom trabalho a todos, as nossas superintendências regionais de ensino também, que estão participando. Muito obrigada, né? Tenho certeza que vai ser uma campanha para a gente se lembrar e, enfim, se envolver bastante, né? Obrigada mais uma vez. Obrigada, Andréia. Aliás, desculpe, obrigada, Sara. Você quer falar? Eu queria apenas informar, eu não sei tem quanto tempo que a gente foi na Secretaria de Educação, deve ter uns 3 ou 4 meses, por aí, não é? De lá para cá tem tido muito trabalho, né? Fazer o edital, reunir superintendências, né? Então, envolver o trabalho das assessoras, das parlamentares, deputada Andréia, da minha assessoria, também da Secretaria de Educação. Então, assim, deu um trabalho e, certamente, teremos muito mais trabalho agora, só que na base, para realizar todo esse processo. Mas, até agora, acho que a gente tem caminhado bem, porque o que a gente percebe é muito compromisso, né, com essa agenda em defesa da vida das mulheres. Também eu quero convidar agora a Andréia do Socorro, que é coordenadora das políticas para as mulheres da SEDESE, e eu quero, Andréia, que você leve o meu abraço também para a secretária, está aqui, para a nossa secretária, que também nos acolheu muito bem. A SEDESE hoje que acolhe, né, do ponto de vista organizativo, essa agenda no Estado dos direitos das mulheres, e a primeira secretária que eu fui procurar foi a Secretaria de Desenvolvimento Social, também fui muito acolhida, ela participou inicialmente de todo esse processo de interlocução com a Secretaria de Educação, então leve o nosso abraço, né, e até agora nós temos aí coroado êxito, né, nesse processo de preparação. Então, com a palavra para a sua saudação, Andréia. Obrigada, Marília. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu quero aqui, em nome da SEDESE, cumprimentar todos, né? Em especial a Marília, por ser a coordenação, a presidência aqui da Comissão de Direitos das Mulheres. E parabenizar também por esse processo, né? Dizer que a SEDESE está imbuída também no apoio a esse projeto, dizer que o processo da violência é terrível, né? Todos os dias a gente tem aí essas notícias horrorosas, e dizer que a educação é a nossa porta de entrada. Trabalhar os jovens, as crianças, este é um foco importante, né, para esse entendimento, para que as crianças nos ajudem também nesse processo de minimizar essas violências. Quero cumprimentar a todos aqui da mesa, Marília, em nome
no seu nome, a deputada Andréia, a promotoria, a doutora Patrícia, e dizer dessa importância, que esse projeto, este concurso, ele é muito importante no momento em que abre as portas das escolas para que a gente faça essa reflexão, né? Para que a gente entenda o fenômeno que está nos assolando nos últimos tempos. Então, quero agradecer o convite e colocar a SEDESE, a Secretaria e a Coordenadoria de Política para Mulheres à disposição de todos vocês para colaborar nesse processo. Muito obrigada. Obrigada, Andréia. Convido agora a Maria Isabel Ramos, coordenadora da Rede Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Grande parceira também, lutadora e inspiradora da luta feminista no nosso Estado. Bom dia a todas as pessoas. Peço licença, deputada Marília, presidente da Comissão de Mulheres aqui da Assembleia, para cumprimentar a mesa em nome da deputada Andréia de Jesus e da coordenadora Andréia do Socorro, né? Únicas mulheres negras presentes na mesa. Antes de começar minha fala, eu gostaria de saudar, em especial, as diretoras e equipe de cada escola que colocou essa galera, que convidou essa galera para estar aqui. É fundamental que a gente faça uma sensibilização à juventude de Minas Gerais, à juventude da região metropolitana, à juventude do Brasil para essa questão tão cruel quanto o feminicídio. Também, logo no início da minha fala, eu quero dizer o seguinte. Eu li numa reportagem, há poucos dias, que o registro da polícia de Minas, da equipe de segurança de Minas, registrou uma queda em crimes violentos em Minas Gerais. E o governador saudou esses números. Infelizmente, ele se esqueceu de ler a segunda parte da notícia. Belo Horizonte aumentou 300% a taxa de feminicídio. É uma maneira tão corriqueira de subnotificar a questão dos assassinatos de mulheres. Em nosso Estado, um Estado patriarcal, machista, porque, afinal, por que os homens matam as mulheres? Porque os homens estão convencidos, por sua cultura, de que eles são proprietários das mulheres. As mulheres são uma coisa deles, que eles podem amar ou matar. E muitos preferem matar. Aquela relação linda que começou com aquele namoro, flores, vinho. É isso que dá. Gente, a prevenção, e falando agora para essa juventude que está aqui, é fundamental na desconstrução dessa cultura. A gente não desconstrói uma cultura com um estalar de dedos. É muito importante essa criação de um dia para discutir feminicídio e que se leve às escolas, à educação, esse tema. Porque as alterações das leis são muito importantes. A Lei Maria da Penha é um marco legal que nós temos de celebrar e de fazer valer a cada dia mais. Mas não bastam para frear os feminicídios, as agressões, os assédios, os estupros. Um dado que eu queria trazer aqui para essa plateia é que 53% dos estupros acontecem com crianças e jovens de até 13 anos. 53%. Jovens até 13 anos.
Esse dado no Brasil é do Ministério da Defesa Social, é um dado de 2017. A região metropolitana de Belo Horizonte, pelo Atlas de Violência do IPEA, de 2019, então, é um atlas que está cumprindo esses primeiros meses do ano. Né? Dos 12 primeiros lugares, a região metropolitana de Belo Horizonte detém 8 cidades, 8 municípios com os maiores índices em 100 mil habitantes. Betim é o primeiro. Betim, Ribeirão das Neves, Vespasiano, Contagem. Então, por aí desce. Esses dados tem na internet, então não precisa a gente... É só realçar para confirmar a minha fala no sentido, no caminho da prevenção. Mas eu quero também citar uma fala de uma deputada argentina, Gabriela Alegre. Ela fala o seguinte: legislação e penalização são importantes, mas não resolvem o problema da violência. É preciso uma mudança cultural, e isto só se faz com educação. Então, gente, esse balanço do Ligue 180, no ano de 2014, registrou que a violência acontece quase sempre na presença dos filhos. Quando a Rosimeire traz para a gente aqui hoje a lembrança da morte da Lília e a reação da filha dela de colocar nas redes sociais as fotos da mãe, é um balanço para que todos que estejam aqui presentes lembrem que a morte de uma mulher não matou apenas a mulher. O impacto desse assassinato dentro da família é um impacto que repercute da avó, da mãe, dos filhos, de toda a sociedade. Então, esse feminicídio é uma desconstrução dessa cultura machista que nós, toda a sociedade, precisamos abraçar. Porque, senão, não caminharemos. Por mais maravilhosas que sejam as leis, nós não caminharemos, não chegaremos a cumprir, dado ao avanço dessa construção absurda, cruel, de que o homem é proprietário da mulher e que, para ela, ele pode fazer tudo, com ela, ele pode fazer tudo, inclusive matá-la. Terminando, eu queria falar o seguinte. Aqui eu falo em nome... Eu sou coordenadora da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, MG. Essa rede é uma articulação política e que ela é composta dos agentes públicos, governamentais ou não, e da sociedade civil. Nós não temos recursos nem para fazer folhetos. O único folheto que nós temos, que é um folderzinho, eu só tenho um exemplar dele, que eu ando com ele mostrando todo mundo, foi, até na época, uns 4 ou 5 anos atrás, mais ou menos, providenciado, nos ajudado, né, a compor esse folder pelo gabinete da deputada Marília Campos, a então deputada federal Jô Moraes, e também pelo consórcio, na pessoa da Ermelinda, que está aqui presente também, que nos ajudou a pagar esse folheto sobre a rede. Então, nós não temos recursos para propaganda nem nada. Eu que estou mostrando aqui, porque nós vamos fazer um seminário na próxima semana, na próxima sexta-feira, e é um seminário onde a gente vai discutir redes, num painel, no primeiro painel, a composição de redes, e, num segundo painel, vamos discutir educação e gênero. Como é um assunto bastante importante, principalmente nessa época de restrições, né? Amenizar um pouco a fala, restrições políticas,
É importante que todo mundo se apodere desse termo gênero, né, para poder entender o que é isso e poder enfrentar de maneira mais consciente, mais lúcida, a questão da violência. Nós, da Rede de Enfrentamento, trabalhamos no sentido de fortalecer as políticas públicas para a mulher, fortalecer com recursos e com pessoal capacitado dentro dessas políticas. E o enfrentamento à violência não deve, não pode andar separado da prevenção. Nós precisamos, para dar os caminhos das políticas, nós precisamos de dados. E aqui em Minas nós precisamos melhorar a apuração dos dados. Lembram-se que as últimas informações que nós temos, e até hoje ninguém soube me falar se esse número já baixou, é que nos juizados há um montante de 60 mil processos esperando decisão, encaminhamento. As mulheres não podem esperar, porque, se ela deu uma queixa, ela precisa ser encaminhada logo, logo, e ajudada nas políticas públicas de apoio para que ela não seja assassinada. Então, nós não podemos esperar. Muito obrigada. Obrigada, Bebela. Convidar agora a senhora Cátia Liliane Alves Campos Sul, Superintendente Regional de Ensino Metropolitana B. Em nome da Cátia, eu cumprimento todas as superintendentes do nosso Estado. Nós vamos precisar muito de vocês, viu, Cátia? Para mobilizar as escolas. Né? Com certeza. Bom dia a todos e todas. Bom dia aos colegas da mesa da educação. Nós estamos muitos aqui hoje. Fico muito feliz com isso. E se, por um lado, nós temos a ponta da educação, que trabalha com a prevenção, da outra ponta nós temos a promotoria e a justiça, que trabalha na reparação do dano, quando ele já está posto. Então, a partir dessa observação, é que eu vou fazer a introdução da minha fala. Né? Trabalhar, discutir, refletir, dialogar sobre a questão de gênero, sobre o papel de homem e mulher na sociedade, já faz parte da pauta da educação há muito tempo. Né? E isso nós estamos contribuindo para a formação cidadã, para a formação humana dos nossos estudantes, que ficam, pelo menos, de 10 a 15 anos da vida deles aos cuidados da educação. Então, os parâmetros curriculares nacionais da década de 90 já traziam essa preocupação. E se hoje nós falamos que, em Minas, nós estamos despontando, né, com um dia para se discutir a questão do feminicídio, na década de 90, nós já tínhamos um projeto educacional que trabalhava com as discussões de gênero, da afetividade e da sexualidade. Com isso, nós conseguimos levar muitos jovens a refletirem sobre essas questões, não só os jovens, como os educadores e suas famílias. Hoje nós trazemos, na pauta novamente da educação, quando nós falamos que 2 dos pilares da educação do século XXI é o aprender a ser, né, quem sou eu, quais os meus planos, os meus desejos, né, os meus projetos de vida, e o aprender a conviver com o outro, com as diferenças de cultura, de gênero, né, diferenças socioeconômicas, e avançamos um pouco mais nessa discussão na proposta da BNCC, quando nós falamos das habilidades socioemocionais. Então, discutir essas questões sempre fez parte, né, do projeto educacional. Talvez o que esteja nos faltando é reforçar, né, é trabalhar de forma mais enfática com todas essas questões, né, para que não existam futuramente as Lilians e que deixem seus filhos, né, sem mães. Então, hoje eu estou em uma posição não muito confortável, porque eu represento as superintendências de Carangola, Caratinga, Coronel Fabriciano, Divinópolis, Januária, Juiz de Fora, Montes Claros,
Nova Era, Ouro Preto e Ubá, além das 3 metropolitanas, A, B e C, sendo que a B está sob a minha gestão, porque nessas escolas foi considerado o diagnóstico da violência doméstica e familiar. E exatamente nessas regiões foram apresentados os maiores índices de violência. Então, o nosso lugar hoje, né, e principalmente o lugar que eu estou representando, não é um lugar muito confortável. Significa que precisamos intensificar, né, o nosso trabalho com os gestores das escolas, e aí na figura dos diretores, vice-diretores, os especialistas, com os nossos docentes, para que essas discussões elas sejam bem elaboradas, bem discutidas e bem fundamentadas com os nossos jovens. E quando nós estamos falando aqui das escolas, dessas superintendências, nós estamos falando não só das escolas regulares de ensino médio, como também das escolas especiais, dos SESECs, quilombolas, indígenas e também das escolas que atendem ao público socioeducativo. Então, é muito abrangente essa discussão, com um público muito diferenciado. Por isso é que o nosso trabalho ele precisa ser bem orquestrado, e aí eu já estou, a nossa parceria se fortalecendo muito, né, com a promotoria, para que a discussão ela não fique uma discussão vazia, e sim uma discussão profunda, né, para que isso se reflita nas redações futuras que vão sair daí. E aí, além de estar fazendo a nossa parte pedagógica, que é trabalhar, né, a leitura e a escrita, nós estaremos fazendo também a nossa parte, que é na formação humana, integral e cidadã dos nossos jovens e dos nossos alunos que estão dentro das nossas escolas. Eu encerro a minha fala e peço inúmeras desculpas à mesa, que eu preciso me retirar com uma certa urgência. Então, eu tenho certeza que eu vou perder muito das discussões que vão ser feitas aqui, mas, infelizmente, um outro compromisso urgente me chama e eu preciso me retirar. Gente, muito obrigada e bom dia e bom trabalho a todos. Muito obrigada pela mensagem, pelo seu compromisso. O papel das superintendências certamente será fundamental para essa organização e o êxito, né, dessa mobilização que faremos nas escolas com o concurso de redação. Bom, convidar agora a Carolina Paulino Alcântara, vice-diretora da Escola Estadual Maestro Vila Lobos, para falar em nome das direções de escolas, das diretoras, das vice-diretoras, mas ressaltando que nós temos aqui a diretora da escola, diretora recém-eleita da Escola Estadual Vinícius de Moraes, do bairro Tropical, em Contagem. Nossa amiga Nisdei está aqui com a gente. Muito bem-vinda aí. Sucesso lá. Quem sabe Tropical ganha. Vamos lá. Então, com a palavra, a Carolina. A Carolina. A Carolina está parecendo uma aluna tão novinha, hein, Carolina? Eu estou aqui, cadê a diretora? Está aqui? É só aparência. Bom, primeiramente, queria agradecer, cumprimentar todos que estão aqui presentes, todos e todos, a mesa, e agradecer o convite, né, por estar aqui hoje. Eu me sinto muito lisonjeada por representar as trabalhadoras da Escola Estadual Mestre Vila Lobos, ao lado da Thalita, que está representando as estudantes aqui da escola. Bom, eu acredito que são inúmeros desafios enfrentados por nós, mulheres da sociedade brasileira, que ela é capitalista, patriarcal e machista. Historicamente, nós fomos exploradas, violentadas, silenciadas, objetificadas, culpabilizadas nos diferentes tipos de violência que sofremos, quer seja ela física, verbal ou psicológica. Por isso, a tomada da consciência da nossa sociedade para este problema deve vir a partir dos números, porque as estatísticas mostram que eles são exorbitantes mesmo. Mas, principalmente, no trato cotidiano com o tema. E aí eu concordo muito com a sua fala nesse aspecto, né? A gente trazer essa discussão para o cotidiano ela é essencial. Por isso, a iniciativa desse debate e o lançamento do concurso de redação que a gente está aqui hoje na Assembleia Legislativa, ela é muito importante, porque, historicamente, esse espaço ele foi composto, em sua maioria, por homens brancos, que colaboraram para a afirmação e a perpetuação do machismo. E é extremamente importante, principalmente porque tem como objetivo, né, o lançamento desse concurso,
garantir a inserção da temática e reflexões possíveis nas escolas públicas do Estado de Minas Gerais. Se nós, mulheres, somos maiorias nas escolas, e somos, é preciso dizer aos nossos alunos e trabalhadores, e aqui eu evidencio o gênero masculino mesmo, que a violência contra a mulher, infelizmente, está em todos os espaços do nosso cotidiano, e isso inclui a escola. Nós, mulheres, precisamos dizer e mostrar que determinados comportamentos naturalizados reproduzem padrões de inferiorização das mulheres e configuram assédio e violência. Meninas, professoras, demais trabalhadoras e todos aqui presentes, precisamos denunciar e nos apoiar. É preciso sempre encorajar as vítimas e empoderar as mulheres no combate à violência e à proteção do seu próprio corpo, pois lidamos com machismo institucionalizado e, por isso, as políticas públicas direcionadas às mulheres deixam muito a desejar, apesar da legislação vigente. A gente sabe que, muitas das vezes, não há um preparo, inclusive, em lidar com as mulheres que são vítimas, em todos os espaços, institucionais e aqueles que deveriam zelar para que essa violência não ocorresse. Sendo assim, acredito que este tema deve ser sempre tratado nas escolas, evidenciando o protagonismo feminino, analisando e exigindo o aperfeiçoamento da legislação da proteção à mulher, buscando promover redes de apoio às vítimas, visando a responsabilização dos agressores e o fim do ciclo da violência e buscando garantir a participação da escola, comunidade e família em todos esses processos. Sem dúvida, é uma oportunidade para toda a escola repensar sobre a sua contribuição na transformação ou na manutenção de uma cultura ainda marcada pela violência, que ela está presente, portanto, em todos os espaços. Muito obrigada, agradeço mais uma vez a oportunidade e eu espero que a gente possa trazer esse debate. Acho que o concurso é fundamental, com certeza, mas que isso seja uma pauta permanente. Obrigada. Muito obrigada, Carolina. A próxima é a Thalita, aluna da Escola Estadual Maestro Vila Lobos. Bom dia. Eu também agradeço pela oportunidade de estar aqui representando todas as alunas da escola. Esse tema é muito importante, porque a escola é a nossa formação, onde estamos adquirindo conhecimento, é o nosso primeiro contato com mais pessoas. Desde novos, nós somos mandados para a escola para viver em sociedade. E é importante, porque a gente aprende não só conteúdos, né? Não estamos sendo preparados só para concursos, vestibulares, estamos preparadas para a vida lá fora. E é importante ressaltar, ensinar os meninos a igualdade que tem que ter para as meninas, porque eles não valorizam muito a mulher. A sociedade, essa sociedade patriarcal, não valoriza a gente. Por isso, precisamos conscientizar. É importante debater sobre o assunto para que haja respeito entre as mulheres, como também o reconhecimento, tanto na nossa capacitação, como no mercado de trabalho, como também na área acadêmica. Muitas vezes não reconhecem nosso devido valor. E começa tudo aí, porque a violência contra a mulher não é só a violência física, não é só a psicológica, também tem a moral. É tudo. Isso. Muito obrigada, Thalita. Todas e todos que estão aqui na mesa já se pronunciaram, e os alunos produziram um vídeo, queria que fosse colocado. Vamos participar de um concurso de redação sobre violências e o feminicídio? A violência contra as mulheres se manifesta de várias formas. A cada 2 segundos, uma mulher sofre violência no Brasil. Violência física, como chute ou empurrão.
A cada 2 segundos, uma mulher sofre violência no Brasil. Violência patrimonial contra a mulher é quando acontece a privação, a destruição de bens dela. A cada 2 segundos, uma mulher sofre violência no Brasil. Violência psicológica. Diminui a autoestima, priva relações sociais e a mulher nem percebe. A cada 2 segundos, uma mulher sofre violência no Brasil. Violência normalizada é algo que a sociedade já considera normal. A cada 2 segundos, uma mulher sofre violência no Brasil. E as mulheres negras são as maiores vítimas dessa violência. O Brasil é um dos países com mais alto índice de feminicídio. Feminicídio é o ato de matar a mulher por ela ser mulher. E tem aquela clássica frase, em briga de marido e mulher não se mexe a colher. A cada 2 segundos, uma mulher sofre violência no Brasil. As meninas que deram a entrevista estão aqui? Cadê ela? Levanta aí. Levanta aí, ué. Vocês querem falar alguma coisinha aí no microfone, uma mensagem final? Como é que é participar? Hein? Eu também. Parabéns, viu? Mas se quiserem falar, não? Um segundinho ali no microfone. Não? Muito obrigada pela contribuição, agradecendo à Escola Estadual Professor Zoroastro Viana Passos, agradecendo o diretor Leonardo de Souza, está aí? Não? Agradecendo o professor Helder Júnior de Souza, está aí? Professor Helder, muito obrigada pela presença. Leve o nosso abraço a toda a equipe da escola, ao diretor, viu? E por esse trabalho que os meninos fizeram, que certamente foi possível pelo apoio da escola, né? Antes de passar a palavra para a deputada Andréia, esse trabalho de prevenção que a gente está sendo parceiro, tanto do Ministério Público quanto da Secretaria da Educação e também da SEDESE, ele é muito importante, certamente não é o único, mas é uma das parcerias que a gente está celebrando. E a Comissão de Mulheres também tem se dedicado muito para defender aquelas políticas públicas que amparam, que protegem as mulheres vítimas de violência. E nós temos uma importante política pública, que são as delegacias de mulheres. Temos, inclusive, a Mara, que é psicóloga da Delegacia de Plantão, está aqui com a gente. Nós temos feito um trabalho incansável de fazer visitas técnicas nas delegacias. Para vocês terem uma ideia, nós temos 853 municípios, apenas 62 delegacias de mulheres. E dessas delegacias de mulheres, nós temos uma única de plantão. O que é a delegacia de plantão? É aquela que atende dia e noite e aquela que atende durante os finais de semana. Nós temos apenas uma única delegacia de plantão, que é a daqui de Belo Horizonte. As outras atendem apenas até 17 ou 18 horas e não atendem nos finais de semana. E como se isso não bastasse, com um número de pessoal muito pequeno. Então, as mulheres vão às delegacias, muitas delas não são atendidas. Eu tive a oportunidade, na delegacia de plantão, encontrar com mulheres, Mara, né, você estava lá, que já era a 3ª vez que tentavam ser atendidas e não tinham sido atendidas. Não porque as delegadas não queriam atender, mas porque são em número insuficiente para atender toda a demanda de mulheres que procuram as delegacias. Também, nem todas as mulheres que são atendidas pelas delegadas, aquilo que é feito de denúncia lá tem que virar um processo.
só que o número de escrivãs são insuficientes. Então, as mulheres procuram as delegacias, mas não conseguem garantir as medidas protetivas, seja porque os processos não são constituídos, seja porque, às vezes, vão até a justiça e os juízes ou as juízas não garantem as medidas protetivas. Então, nós temos hoje que lutar também para que as políticas públicas que nós temos, que são as delegacias de mulheres, sejam fortalecidas para amparar as mulheres que sofrem de violências. E uma questão também que é muito importante, né? A gente está discutindo hoje, no Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, que é o dia 23, nós temos o feminicídio que já aconteceu. Mas nós lutamos também para aquele feminicídio que não aconteceu, que são os feminicídios tentados. E hoje, infelizmente, nós não temos um órgão no Estado de Minas Gerais que cuida dos feminicídios tentados, pelo menos da forma como deveria cuidar, porque é uma forma também de combater o feminicídio que se consuma, né, com a morte das mulheres. Então, nós estamos lutando muito junto à Secretaria de Segurança Pública para que a gente fortaleça os órgãos que possam proteger a vida das mulheres, né, que são as delegacias de mulheres, uma importante política pública. Então, eu quero aqui aproveitar e convidar aqueles que nos assistem pela TV Assembleia e quem aqui puder participar, nós teremos visitas técnicas no dia 29/8, às 9h30 da manhã, na Delegacia de Mulheres de Vespasiano, e no dia 30/8, às 9h30 da manhã, na Delegacia de Mulheres de Nova Lima. Então, nós estamos visitando todas as delegacias de mulheres da região metropolitana. Já visitamos a sua, Andréia, e você estava presente na Delegacia de Mulheres de Ribeirão das Neves. E, depois de visitar todas as delegacias, nós faremos aqui, doutora Patrícia, e todos e todas que aqui estão presentes, nós produziremos um relatório e, através desse relatório, nós encaminharemos aos órgãos competentes, revelando oficialmente a precária estrutura administrativa e também de infraestrutura logística que nós temos nas delegacias de mulheres para que sejam tomadas providências. Obviamente, nós estamos num órgão que é o Poder Legislativo, que é quem cuida do orçamento. Não é? Não existe política pública se a gente não tiver orçamento. Não existe política pública da educação se não tiver orçamento para a educação. Também não existe política de proteção às mulheres se não existir orçamento para proteger as mulheres. Não é? Então, é muito importante que a gente dispute o orçamento da Assembleia Legislativa, que aprova aqui nessa casa, que vai para o Estado para implementar as políticas públicas. E esse orçamento ele é aprovado no final do ano. Então, já fica aí o convite para todos e todas ficarem atentos e atentas a esse debate, porque esse é o nosso papel aqui na Assembleia Legislativa, enquanto Comissão de Mulheres. Trazer as temáticas e a agenda das mulheres para este poder, que é composto majoritariamente por homens, são 77 deputados e deputadas, apenas 10 mulheres. Então, a gente, para disputar as políticas aqui, nós temos que ter o apoio da sociedade, né, daqueles que nos assistem, daqueles que participam. E, para a gente fazer valer essa agenda aqui, é muito importante a participação de todos e todas que estão aqui. Então, participem sempre das nossas reuniões. A nossa comissão, deputada Andréia, tem cumprido esse papel de colocar na ordem do dia o nosso debate, de disputar o orçamento, de disputar as políticas públicas para que as mulheres, que são maioria da nossa sociedade, tenham voz, vez e vida no nosso Estado. Deputada Andréia, com a palavra. Bom dia a todas, bom dia a todos. Salve aí essa juventude bonita, salve aí esses que estão lá no fundo, acompanhando a gente. Quero cumprimentar toda a mesa, na pessoa da presidenta da comissão, deputada Marília Campos, mas também todas as mulheres que estão aqui nessa manhã, fazendo esse movimento tão bonito, que é esse encontro da Assembleia Legislativa,
com essa atuação educacional, né? Eu acredito, de fato, que a educação é um instrumento de transformação social. É imprescindível que os debates que passam por essa casa também tenham esse link com o processo educacional, porque eu acredito que eu cheguei atrasada aqui. Acho que, historicamente, na Assembleia Legislativa, não tinham mulheres negras ocupando a cadeira, né? Então, a gente precisa fazer também esse movimento de trazer as mulheres para participar desse lugar e que o desejo e o impulsionamento delas estarem aqui começa por esse processo também, que passa pela educação formal, a educação da escola. Eu queria trazer, primeiro, parabenizar a deputada Marília Campos. Essa iniciativa serve de espelho para a gente que está chegando agora em primeiro mandato, que é associar o trabalho parlamentar com esse impulsionamento de fazer ações preventivas, mas ações que não começam agora, né? Está vendo aqui o logo Sempre Viva. A gente começou no mês de março, né? O mês das mulheres, com várias ações, e a gente vem percorrendo o ano todo, trazendo o debate das mulheres e ações concretas durante todo o ano. Isso também é inovador e tem que dar parabéns. A gente está chegando agora, tem que respeitar esse papel das mais velhas, daquelas que chegaram primeiro e que abriram caminhos para a gente. Outra coisa também que devo parabenizá-la é associar as emendas parlamentares, que é também um desafio para a gente, a ações concretas dentro da educação e também levando um debate tão importante, que é trazer desse cenário dos dados, né, de que o aumento de feminicídio, o aumento da violência contra as mulheres, isso está associado a uma ação direta da parlamentar com a prerrogativa de disponibilizar emendas. Isso também eu achei fantástico. Estou aí para aprender e também praticar isso no momento que eu já tiver também a prerrogativa de fazer emendas. Outra coisa que eu acho muito importante, que foi dito aqui nos cartazes, né, que assusta, que a morte das mulheres são mortes cruéis, né? Não é só o tiro e apaga, né? Assim, tem um prazer na crueldade dessas mortes, né? Por isso que é tão importante, acho que muitas falas que trouxeram, né, Maria Isabel também trouxe, de como a gente precisa combater essa cultura da violência. Infelizmente, nós estamos num cenário em que figuras públicas têm excitado a violência. E quando os dados que a própria Isabel também trouxe do Atlas do IPEA, falando dos municípios onde a violência é mais acirrada, nós estamos falando de bolsões de pobreza. Aonde a violência é maior é nos bolsões de pobreza. Por isso, a gente precisa criar estratégias para discutir e para orientar as nossas mulheres de como se livrar dessa violência, porque a política pública, para chegar nesses lugares, é mais difícil. Mas a educação está lá presente. Então, nessas casas, aglomerados, ocupações urbanas onde eu atuo, onde é desafiador ainda para essas mulheres fazer denúncia, a gente fazer esse trabalho por meio da educação, a gente propicia de que a próprio jovem, de que o próprio ente dessa casa leve a notícia. Isso é fantástico, porque se nós temos poucos agentes hoje na segurança, nas delegacias, a gente tem essa massa gigantesca que está dentro da educação e que pode colaborar diretamente com essa informação e com essa mudança de cultura que precisa, é urgente, né? E um outro dado que é importante e que, às vezes, eu fico muito feliz quando a Isabel também menciona o número de mulheres negras na mesa, o número de mulheres negras ocupando espaço nessa casa, o número de mulheres negras ocupando espaço de decisão, o número de mulheres negras que ainda não é o representante da escola, né? A aluna representante também não é as mulheres negras. Nós estamos falando de
também um debate que a gente está trazendo agora para esse espaço de como a gente vai superar o racismo. Esse elemento, esses dados que trazem que o número de mulheres negras mortas, que o feminicídio tem cor também, é um dado super importante, não pode ser um apêndice. Nós estamos falando que as políticas voltadas para as mulheres, mesmo a Lei Maria da Penha, contribuiu para a redução da violência, mas não são todas as mulheres. Então, nós estamos dizendo que ainda precisamos discutir questão racial nesses debates de violência. Nós temos corpos hoje que valem menos. E a gente não pode naturalizar isso. Então, assim, espero que nas redações a gente também veja esse espelhamento desse corpo negro e desse recorte racial no debate do feminicídio. E eu fecho aqui a minha fala, novamente agradecendo o exemplo que foi da deputada Marília Campos, já em 2018, né, aprovar a lei, perceber a necessidade, e isso é importante, a presença das mulheres no parlamento traz temas e pautas que ficavam invisibilizados, né? A gente discute economia, discute orçamento, mas qual é o lugar da mulher nesse debate? Então, parabenizar a deputada, e estou aqui para aprender, por isso até deixar a fala para o final, para aprender e beber dessa experiência sua, que também servirá de experiência para as mulheres que estão chegando no parlamento agora. Obrigada. Obrigada, deputada Andréia, que também traz uma experiência de luta das ocupações, traz sempre as questões da luta contra o racismo, e que é também motivo de provocar sempre na gente as reflexões necessárias para que a gente tenha um Brasil, de fato, com democracia. Não existe democracia se tiver racismo, não existe democracia se tiver discriminação de homens e mulheres, não existe democracia se tiver feminicídio. Então, a luta por um país democrático passa necessariamente por uma luta com o país, por mais igualdade social, de gênero e raça. Muito obrigada também pela sua participação, que é sempre muito importante para todas nós. Gente, eu quero encerrar. A doutora queria falar, não é? Doutora Patrícia? Rapidinho, doutora Patrícia? Eu ia só publicamente agradecer as meninas da Secretaria de Estado de Educação, Geniana, a Sara, a Luciana, a Doris, que foram tão importantes nesse processo. Eu achei, tadinha, a Sara ficou esgotada, né, Sara? Mas nos unimos, e aí, na fala dela, que eu tinha proposto de fazer um reconhecimento público de quanto foi importante a nossa parceria e o trabalho de todas. E, assim, para não ocupar demais, a gente quer propor reflexão no meio escolar, porque ele é um meio que a gente acredita que vai fazer a diferença, e é uma reflexão que contemple meninas e meninos. A gente quer ouvir os meninos, e é preciso que eles também se posicionem sobre esse tema, porque não temos como falar sobre violência contra as mulheres, excluindo os meninos, os adolescentes e os homens desse debate tão importante. Só essas considerações. Obrigada. Obrigada, doutora Patrícia. E certamente, né, gente, o debate vai rolar dentro da escola, mas da escola vai para as famílias também, para o pai, para a mãe, para os irmãos, para as irmãs. Então, quando a gente fala comunidade escolar, eu tenho uma expectativa de que vai sair dos muros da escola. Né? E hoje o que está acontecendo muito é que várias escolas municipais têm me procurado. Mas não vai ter o concurso nas escolas municipais. A gente vai fazer uma ação Só permanente. que nós tentamos muito fazer o seguinte, que era que as escolas aprovassem a lei municipal, que as secretarias de educação também promovessem, porque nós não temos como chegar, né? Mas eu acho que a gente, numa próxima oportunidade, a gente pode integrar mais
os municípios, hoje, por exemplo, Ribeirão das Neves está fazendo uma passeata contra o feminicídio. Uma coisa importante que a gente tem descoberto nas visitas às delegacias de mulheres é que existe uma rede de enfrentamento que não é só aqui em BH. As redes de enfrentamento à violência que atinge as mulheres estão muito fortalecidas nos municípios. Nas visitas que a gente tem feito, doutora Patrícia, aos municípios, nas delegacias, são reuniões com 40, 50 pessoas, lideranças da sociedade civil, que se mobilizam hoje pela vida das mulheres. Isso é muito importante. Então, eu tenho certeza que uma próxima atividade nós teremos não só a presença, né, do Estado, mas uma presença maior dos municípios, porque aí é envolvendo as cidades em toda essa luta. Né? Eu queria, por último, nós somos 10 parlamentares, só temos 2 aqui hoje. Várias deputadas justificaram a sua ausência. Chega geralmente sexta-feira, elas viajam para o interior e não puderam ficar. E, particularmente, eu cito aqui a ausência da Beatriz Cerqueira, que é presidenta da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Ela é educadora, presidente da comissão, e não pôde estar aqui hoje, gostaria muito de estar, mas ela está numa visita técnica em escolas na rede municipal de Brumadinho. Nós estamos hoje num debate que é uma política da Secretaria de Educação, seja a questão da unificação de turmas, seja a questão da municipalização de escolas. Isso tem gerado um debate aqui, e a deputada Beatriz Cerqueira está fazendo hoje essa visita nas escolas em Brumadinho, não pôde estar presente, mas eu tenho certeza que está comprometida com a nossa luta pela igualdade, contra as violências e contra o feminicídio. Então, agradeço muito a presença de todos e todas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença da parlamentar, dos convidados, das convidadas, do público presente, daqueles e daquelas que nos acompanharam pela TV Assembleia, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Queria, por último, colocar o nosso